trabalho também, por melhores salários, mas muito ligadas aos movimentos socialistas, aos movimentos comunistas. E esses movimentos, ou esta movimentação em relação ao Dia da Mulher, foi abafado no mundo capitalista, justamente porque queria se esconder esse fato delas estarem muito ligadas aos partidos socialistas. Mas, enfim, esse movimento histórico de reivindicação veio pelas questões de trabalho. Mulheres que trabalhavam e crianças que trabalhavam 16 horas por dia, precisavam, em condições péssimas de trabalho, sofriam violência física, violência sexual e violência moral nos seus trabalhos. E começou esse movimento de reivindicação. Ao longo dos anos, esse movimento foi ganhando a vestimenta do comércio e passou a ser um dia de fazer carinho na mulher, de dar flores para a mulher, de dar bombom, de dar perfume. As empresas vão lá e dão uma maquiagem, um batom, deixam na mesa da mulher. Ela vai ficar tão feliz. O marido chega em casa, dá uma flor para essa mulher, né? Ele faz essas coisas assim e faz ela ficar toda feliz, porque ela é mulher. E aí começam as poesias, e agora com os Facebooks e as mídias sociais, você vê todo tipo de poesia, a mulher forte, a mulher maravilhosa, as características que vão engrandecendo essa mulher. Eu me sinto super poderosa. Aliás, queria ter metade do poder que a gente tem nessas propagandas que a mídia coloca. E, paralelamente a isso, muitas piadinhas também em relação à mulher e na sua posição social que denigrem. Muitas mulheres que dizem: não quero chocolate, não quero flores. O Dia da Mulher é para ser lembrado por outros motivos. Eu quero chocolate, eu quero flores, eu sou mulher. E mulher tem características também femininas, que eu vou tratar aqui mais biblicamente. Mas você percebe que há uma politização, uma ideologização do Dia da Mulher, e do que é ser mulher e do que é ser homem. Eu sei que hoje a imprensa tem divulgado muito a violência contra a mulher, especialmente no Brasil, a quantidade de feminicídios, né, que a gente tem no Brasil, de acordo com a ONU, é um dos maiores índices que a gente tem. Então, as mulheres são realmente menosprezadas, são colocadas numa posição de inferiorização. Por que será isso? Eu fiz algumas perguntas aqui, né, que eu sabia que eu ia esquecer. Então, por que uma causa tão justa tem tanta dificuldade para alcançar seus objetivos? 107 anos lutando pelos direitos da mulher, e a gente hoje é o país que maior feminicídio tem. Por que a mulher precisa de um dia só para ela? Por que será? Qual a posição da igreja, não esta igreja só, mas a igreja de modo geral, a igreja protestante, ao lidar com o Dia da Mulher e com a posição da mulher? É uma pergunta retórica, mas eu sou, como é que a gente fala? Ratinha de igreja, né? Nasci, cresci, estou na igreja há muitos anos. Eu sei que esta questão da mulher na igreja, diaconisa, não pode, não pode, não pode. Pastora, pode, não pode, não pode. Porque as questões da posição da mulher na igreja também são questões que vêm de longa data sendo discutidas. Mas não é essa posição que eu quero trazer para a nossa reflexão. Eu quero dizer, por que a mulher
Porque como é que a igreja vai se posicionar em relação a este Dia Internacional da Mulher? Como é que a igreja se posiciona e fala, verbaliza sua posição socialmente em relação a essas reivindicações? A gente vai deixar de comemorar o Dia da Mulher porque ele virou ideologizado, porque ele é politizado, porque ele é... Ou a gente vai comemorar? E vai comemorar de que forma, né? Vamos colocar os óculos bíblicos para enxergar. A consequência de nos afastarmos de Deus é o pecado, né? O pecado é o nosso distanciamento de Deus. E eu creio que estarmos vivendo uma necessidade de ter um dia especial para comemorar o Dia da Mulher é consequência de termos nos afastado dos planos de Deus para a mulher e o homem na sociedade. Não é a mulher e o homem na igreja, é na sociedade. Nós nos afastamos daquilo que Deus intencionou quando Ele criou o homem e mulher. Ao nos afastarmos de Deus, nesse quesito, a gente começou a ter problemas. Ao nos afastarmos de Deus, ou vivermos em pecado, como homens e mulheres, nós perdemos o foco como cristãos, ou como filhos de Deus, e a gente começa a viver competições, ciúmes, contendas e lutas, e nesse caso é entre os sexos, mas ela vai acontecer entre pessoas que se afastam dos planos de Deus. Mas quais são os planos de Deus? Para o homem e para a mulher. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 1, 27 e 28. Como eu não sou pastora, eu não tenho aquele hábito que eles têm de já estar com a Bíblia aberta naquele lugar. 1, 27 e 28. Vamos lá? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Antes de ler o capítulo 2, versículos 18, eu gostaria de pedir para o pastor ir já para o próximo slide, depois a gente volta. O que esse versículo nos diz? Deus criou homem e mulher, ambos à imagem e semelhança dele. Deus deu uma ordem para ambos: louvar e servir a Ele, crescer e multiplicar, cuidar da terra, social e fisicamente. Então a ordem não foi para homem, cuide da terra, homem, multiplique, homem, seja chefe, homem, você foi criado à imagem de Deus, mulher, você foi criada à imagem do homem. Costela dele, né? Porque a gente aprende que a gente é costela dele, né? E a gente esquece desse versículo. Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança dele, ambos iguais a Deus, semelhantes a Deus, a imagem e semelhança de Deus, ambos com a mesma ordenança e com a mesma bênção. A bênção de estar no reino de Deus, de servir aqui na terra, de servi-lo aqui na terra, ambos com a ordenança de cuidar dessa terra. Mas a gente tem um Deus tão maravilhoso e estético, né? Basta a gente olhar para
para a beleza do mundo, e a gente vê a beleza, a estética, a arte de Deus, quando cria, dá o dom da música, quando dá a beleza do mundo para a gente olhar, ele também foi estético. E lá em Gênesis 2, vamos ver o que eu quero dizer com ele sendo estético. Ele vai falar, 2, versículos 18 a 23. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quando a gente olha esse versículo, tem outras traduções que falam uma mulher idônea, né? Uma mulher auxiliadora, companheira e idônea. Tem alguém que está com essa tradução aí? Não? O senhor lê para mim, por favor, bem alto. É o versículo que fala que Deus ia criar uma mulher, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea, né? Que eu quero chegar aí. Deus olhou para esse homem, viu as características dele, e enquanto esse homem ia chamando, dando nomes aos animais, começando o trabalho dele que Deus ordenou, ele viu que esse homem não estava completo. Faltava alguma coisa para ele. Precisava lhe fazer uma auxiliadora, uma companheira idônea. Quando a gente vai para o dicionário olhar o que significa as palavras auxiliadora e idônea, a gente tem ali que é apropriada para alguma coisa, ou apropriado para alguma coisa, adequado, conveniente, que tem condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada tarefa. Então, ela é apta, ela é capaz, ela é competente, que é moralmente correta, honesta, íntegra, que ele pode confiar nela. Bom, ser idônea é completar com as competências que também faltavam àquele homem. Então, quando Deus cria a imagem e semelhança dele, ele cria ambos. A gente viu isso nos versículos anteriores. E agora a gente vê aqui que, além de ter criado a imagem e semelhança dele, ele criou esses dois seres para se completarem. O homem tinha uma tarefa a cumprir, só que ele não tinha tudo para cumprir a tarefa, ele precisava que a mulher estivesse junto. Sozinho ele não daria conta. Com certeza ela sozinha também não dará conta. Então não existe como comemorar o Dia da Mulher sem olhar para o homem como crentes. Não existe homem que não comemore a mulher. Não existe mulher que não comemore o homem. Porque um completa o outro. Nesse ato de se completar, Deus deu uma tarefa, né? A tarefa de fazer o quê? Cuidar socialmente do mundo. É um mandato social, é um mandato cultural que nós temos para cuidar desse mundo. E não dará conta sozinha da sua função. Eu peguei uma imagem do lar. Uma imagem que
não é muito comum nos lares mais antigos, em função da criação que nós tivemos, né? E aí entra as questões sociais, a necessidade de comemorar o Dia da Mulher, de parar para pensar, porque a gente tem que olhar que a mulher realmente antes trabalhava muito. Aliás, eu li uma notícia hoje, que eu não vou falar, não, esquece. Mas a mulher sozinha não vai dar conta do serviço, do lar e do trabalho social que ela tem que cumprir. Ela precisa dividir tarefas com o marido precisa dividir tarefas com ela. É uma imagem da família, mas isso na vida, no mundo é assim. Nós não temos tarefas só para homens e tarefas só para as mulheres, para que o mundo funcione. A gente tem tarefas que se complementam para que o mundo funcione, para que a sociedade possa ser construída adequadamente. Quando Deus nos cria, homens e mulheres os criou para desempenharem a tarefa. Ele tinha um objetivo claro e divino de que ambos precisavam trabalhar juntos para cumprir a tarefa. Qual é a tarefa? Para construir uma sociedade forte, os nossos sociólogos dizem que precisamos de lares fortes. A igreja já sabe disso, mas os sociólogos também dizem isso. Lares fortes. Então, a tarefa é voltar-se para a família. É só a mulher que cuida da família? Mulher e homem, lares fortes. Ah, mas o homem sai para trabalhar, para trazer o sustento, e a mulher cuida dos filhos e dá carinho e dá amor. Homem também dá carinho e dá amor. Eu não vou entrar na psicologia da educação aqui, mas tem papéis diferentes a serem desempenhados pela figura masculina e pela figura feminina? Com certeza tem. Mas ambos têm papéis de afeto e de trabalho. Ambos têm papéis de liderança, de cuidar, e ambos têm papéis de aconchego, de desenvolver a identidade dessa criança, né, dentro do lar. Então, voltar-se para o lar é função de ambos, mulheres e homens. Voltar-se para a sociedade, profissão. Construção social abrange essas dimensões, família e sociedade. Dar conta do meu lar e dar conta da minha comunidade. Mas assim, quando eu cheguei nessa parte do estudo, eu falei para o Robson, caramba, eu não estou fazendo um estudo para mulher, eu estou fazendo um estudo para família. E o pastor pediu para eu falar sobre o Dia da Mulher. Eu vou começar tudo de novo. Então, começando tudo de novo, vamos para Provérbios 31. Mas é um começar tudo de novo pensando nessa tarefa de voltar-se para o lar. Eu estou o tempo inteiro dizendo, é do homem e da mulher. Mas agora, vamos olhar o que a Bíblia fala para a mulher. A Bíblia vai dizer assim, ó, Provérbios 31, de 10 a 27. Vamos mudar minha voz? Alguém lê para a gente? Robson. Vai. Homem e mulher, o que lê? Tudo. 31, isso, por enquanto lê tudo. Tá. 10 a 27. Uhum. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. É como os navios do negociante, de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria.
e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca. Abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado estende as suas mãos. Não tem medo da neve pela sua família, pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. Faz para si cobertas, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Faz vestidos de linho e vende-os, e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Misericórdia, eu não dou conta de ser essa mulher. Né? Mulher virtuosa, quem a achará? Olha, é muito difícil ser essa mulher aí. Mas vamos olhar para essa mulher, porque essa é a mulher das reivindicações do Dia Internacional da Mulher. Super poderosa. Verso 11. Vai dizer para mim assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis, seu marido tem plena confiança nela. Vamos voltar lá, quando Deus criou a mulher, a companheira idônea. Idônea é uma pessoa honesta e íntegra. Então, eu volto para aquele ponto. O seu marido confia nela. A mulher virtuosa é uma mulher de confiança. Uma mulher em quem ele pode confiar. Que o parceiro pode confiar. Que o homem pode confiar. Tá? Versos 13 a 27, a gente não vai ler de novo, mas falou de uma mulher extremamente trabalhadeira. E uma mulher que trabalha não só dentro de casa, ela sai de casa, ela vai vender terreno, ela vai comprar terreno, ela vende mercadoria, com o dinheiro ela faz investimentos. Então, ela é uma mulher intelectualmente e fisicamente ativa, dentro e fora do lar. Então, uma mulher de trabalho, proativa, não é uma mulher dependente, uma mulher frágil, uma mulher que precisa que alguém tome as decisões por ela. Não, ela vai lá, toma, decide, faz. Ela é uma mulher, versículos 16 e 18, inteligente. Essa eu quero ler. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Meu Deus, ela trabalha pra caramba, tá vendo? Ela trabalha muito, de manhã até de noite, todos os dias. Ela trabalha bastante. Ela é previdente e prudente. Ela não é gastona. Ela não fica pedindo para o marido, me dá dinheiro para isso, me dá dinheiro para aquilo. Eu preciso de dinheiro, eu vou lá e compro. Ah, porque eu precisava desse vestido. Não, porque eu precisava desse brinco. Ela vai lá, compra, faz. Eu estou brincando, mas eu quero deixar claro assim, é uma mulher previdente, prudente. Quando você olha essas características, dá até a impressão de que ela podia viver sem marido, sem homem. Não precisa do homem. Ela pode ser tão forte, quando a gente olha esse versículo, que se a gente não lembrar que ela tem um Senhor que a criou à imagem e semelhança dele e deu algumas outras ordenanças que nós vamos olhar, ela vai se envaidecer. E quando ela se envaidece, aí a gente começa a ter de novo o problema do pecado. Eu fico pensando assim, com essas características bíblicas da mulher, a gente olha assim, puxa, se a mulher é tudo isso, por que ela precisa reivindicar espaços?
Ela não precisa reivindicar espaços, ela é poderosa. Ela tem todas as características que um homem também tem. Trabalha fora, faz, cuida. Só uma característica que eu não deixei claro aqui. Ela faz tudo isso voltada para o quê? Para o lar e para os outros, porque quando ela olha socialmente, ela cuida dos necessitados, né? É o que está escrito aí. Então, é uma mulher que olha para os outros, é uma mulher que serve. Ela não faz tudo isso pensando nela, porque se ela fizer, ela vai ficar envaidecida. Ela faz tudo isso pensando em servir, pensando no outro, amando a sua família, amando o seu próximo. A igreja, quando pensa na mulher, tem que pensar nesta mulher que olha para o próximo, que ama os outros, que faz tudo aquilo que ela faz e tem todo aquele poder que ela tem debaixo do temor do Senhor. Porque se ela perder o temor do Senhor, aí de novo ela vai cair nesse mundinho do pecado, né? De brigas, de reivindicações, de oposição aos homens. E a gente está falando que isso é lá fora, né? Isso é lá fora. Essa briga de homens e mulheres é lá fora. E é uma briga que tem seus valores, porque as mulheres estão realmente sendo violentadas em termos de poder de alguns homens, poderes físicos até. Mas essa briga, essa oposição homem e mulher, ela está também dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. Essa oposição, esse excesso de vaidade, tudo isso. Por quê? Porque se distancia do plano de Deus, que é servir a Ele, cuidar da terra. Tá bom? Então, irmãos, meu marido está aqui me mostrando o relógio, ele deu até um negócio aqui, mas eu estou acabando. Tem um versículo que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo não é só para homem, esse versículo não é só para mulher, esse versículo é para todos nós. Então, para vivermos como mulheres cristãs que contribuem para a construção de uma sociedade, e homens cristãos que sabem amar suas mulheres e olhar para os seus lares também, os dois precisam lembrar desse versículo. Nosso alvo, agora eu vou ler aqui para a gente, nosso alvo não é sermos mulheres de sucesso, e sim pessoas que cumprem seu mandato. Seu mandato é cuidar do próximo e amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o nosso mandato, é só esse. O resto é consequência. Então, esse é o nosso alvo. Não sermos, podemos até ser mulheres de sucesso, mas sermos pessoas que cumprem nosso mandato. Nosso alvo é o outro que deve ser amado, que deve ser servido. Não podemos ser enredados cegamente nas festividades e comemorações em relação à mulher. Precisamos entender o que se passa, entender que é sim necessário parar socialmente para pensar, mas que como igreja nós temos a resposta para esse mundo. O pastor falou assim: olha, a gente fica aqui numa redoma, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora, graças a Deus, porque realmente a violência é muito grande, mas é uma violência consequência do pecado.
do afastamento dos planos de Deus. E como igreja, a gente precisa estar atento a isso. Uma igreja que reconhece a mulher virtuosa, de Provérbios 31, haverá de se beneficiar da sua força de trabalho, ao lado dos homens, e juntos constituírem o reino de Deus aqui na terra. Juntos, parceiros, um olhando para o outro, um servindo o outro e ambos servindo a comunidade, servindo a igreja e servindo ao Senhor. Eu encerro aqui a minha fala, mas o pastor disse que podia abrir para perguntas, então eu não sei o que vocês podem perguntar aqui, mas vamos lá. Que eu saiba responder, né? Considerando essa fala, né, dessa sabedoria, e é muito triste ouvir. Microfone, senão não dá para te ouvir. Boa noite. Considerando a sua fala que a responsabilidade social é dos dois, né? É muito triste a gente ainda saber que a mulher é inferiorizada na sociedade, ganha menos do que o homem, tudo isso, né, que a gente já sabe. E as mídias estão aí para não deixar a gente esquecer. E não só as mídias, mas a gente viver isso na prática, né? Você fazer algo igual ao homem e ganhar menos. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar que eu vi uma reportagem que 40% das mulheres que são agredidas fisicamente são evangélicas, são crentes. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Porque a consciência do homem assim ainda está assim muito fora da realidade bíblica, quando o próprio Deus defendeu a mulher. Eu não sei porque eu não li a pesquisa, mas eu já... É do Mackenzie? Eu não li, essa eu não li. Vou atrás, mas não sei, pastor, se são casadas ou não com crentes, mas eu imagino que pode ter dessa porcentagem algumas, inclusive casadas com crentes. E eu acho que a gente precisa, né, ter muito claro nos nossos corações que não é porque somos salvos que a gente consegue se distanciar do pecado. Então, o lembrar o tempo inteiro da necessidade de amar é importante. E, pisando bem no chão, nossa cultura, nossa educação, é uma educação que nos leva a reproduzir, né, leva anos para a gente romper com uma prática que está enraizada dentro da gente, de que os homens são os chefes e eles podem usar o poder deles físico contra nós e que nós temos que ser submissas. Eu acho até, seu nome, Fátima, eu acho até, Fátima, que a violência moral, às vezes, é ainda mais forte dentro da igreja, porque a gente tem que ficar quieta, porque a gente não pode falar, porque a mulher tem que ser submissa. O que é esta submissão? Quando a gente pensa que ambos têm que estar olhando para o Senhor, amando ao Senhor e amando o próximo, como é que lida com isso? Isso vem da nossa... Está no nosso DNA, infelizmente, né? E isso, para romper, vai levar ainda muitos e muitos anos. Professora, voltando a essa questão da pesquisa, que eu confesso não me aprofundei, que eu gosto de saber fontes e tudo isso, dá a impressão que... A primeira impressão é que esses 40% de mulheres são casadas com evangélicos, né? Eu lembro, eu vi essa reportagem, sim. Mas semana eu ouvi de uma senhora dizendo, olha, pastor, na minha igreja, nós mulheres só servimos para a cozinha. Eu não sei como ainda consigo ensinar uma classe de jovem, mas a nossa tarefa na igreja é cozinhar. Concordo quando, na visão cristã, na percepção cristã, entendemos essas coisas como consequência do pecado. A minha pergunta é, esse mundo governado por Satanás não estaria, de certa forma, encontrando apoio no governo da igreja, na medida em que sempre a questão sexista da mulher é tratada? Porque
a forma masculina, da liderança masculina, do pastorado. Às vezes tem mulheres que apanham e o pastor abafa, e em vez de recomendar que precisa procurar a legislação, precisa procurar a delegacia da mulher fazer denúncia. De certa forma, não teríamos, pelo menos cooperadores de Satanás dentro das nossas igrejas, na maneira que trata a mulher do ponto de vista como se fosse uma segunda categoria da criação. E neste sentido, não seria o Dia da Mulher, então, um dia, de certa forma, de politização, porque o mundo não é só cristão, né? É uma questão muito séria, mas nós vemos problemas dentro da própria igreja. A mulher é tratada como, talvez, uma criação de segunda categoria, enaltecida naquilo que se quer enaltecer, mas quando se trata de partilhar da liderança, partilhar do poder, a visão é sexista. Eu concordo com o senhor, até ia brincar, e eu acho que eu não gosto do Dia da Mulher politizado lá fora, porque eu sou uma mulher muito bem tratada, muito respeitada, marido, filhos, pai, então não sei o que é isso. Mas eu concordo com o senhor que é o momento. Não deveria ser o único, e aí é que está. Se a gente tem ordenanças bíblicas, eu acho que o momento de pensar sempre nos nossos papéis e na não necessidade, ou na não secundarização da mulher, teria que ser sempre, né? Teria que ser, nós teríamos que ter estudos, nós teríamos que, os pastores, como governo, precisariam se apoiar, se ajudar, e nós temos leis na sociedade, né? A gente não vive fora do mundo, a gente vive nesse mundo. Então, se essa sociedade nos deu os mecanismos necessários para colocarmos limites em alguns abusos que podem levar, inclusive, a acidentes muito graves, o pastor tem que tomar essa atitude. Pensando assim, o senhor falando isso, se a gente tem pais dentro da nossa igreja, homens que agridem fisicamente suas esposas, agridem verbalmente suas esposas diante de seus filhos, eles estão ensinando esses meninos tacitamente a fazerem as mesmas coisas. Por isso a gente não consegue romper com alguns ciclos, porque isso vai entrando na nossa criação e na maneira que os meninos e as meninas vão se colocando diante dos seus futuros pares, né? Eu acho, só completando, que a gente precisaria fazer um estudo muito grande nas igrejas de como trabalhar com as crianças na educação infantil, com os adolescentes, com os juniores, a formação do papel do homem e da mulher, que é uma idade tenra, que dá para a gente, talvez, até chegar. Tinha mais alguém? Ou... Deus abençoe e obrigada mais uma vez pela oportunidade, e eu espero ter levado a gente a pensar. Quero agradecer a professora Marili e aproveitar a oportunidade do estudo que ela deu para pensarmos isso, inclusive de olharmos o mundo, o que está para fora das nossas janelas do templo, né? Porque há um mundo, parte cristão, um mundo não cristão, e há uma luta, há um sofrimento nisso tudo, e graças a Deus pelas que encontram equilíbrio nisso. Mas, como eu disse, vivemos de certa forma numa redoma, e estamos protegidos, apesar de tantas coisas, estamos protegidos nessa redoma. E isso não quer dizer que também não possamos enxergar o que está lá fora. Então, a oportunidade, nós que temos filhas, filhos, somos maridos e esposas também, é um desafio. Quero, nesse momento, pedir que fiquem em pé, por favor. Quero orar por esse dia.
Senhor, te agradecemos pela orientação da tua palavra e para percebermos a forma como o pecado interfere em nossa sociedade e, consequentemente, no mundo em que vivemos. Te agradecemos pela vida da professora Marili, pelo que ela partilhou conosco, partilhou o ensino da palavra, e oramos para que possamos, a partir da palavra, percebermos o mundo, e a partir da palavra usarmos a nossa voz, as nossas mãos, no acolhimento e no cuidado das pessoas. De modo especial, Senhor, coloco a vida das irmãs, das mulheres espalhadas por esse mundo afora, aquelas que estão bem, aquelas que estão sofrendo, aquelas que estão padecendo, às vezes no casamento ou no trabalho, pelo fato de serem mulheres, na própria religião, pelo fato de serem mulheres. E a nossa oração para que possamos ter uma compreensão bíblica, misericordiosa de tudo isso. Abençoai a cada um aqui, Senhor. Tu sabes também os pedidos que nos trouxemos no coração, que hoje era um culto de oração, os pedidos que foram trazidos aqui, estão nessa hora sendo colocados diante de ti. Tu sabes, tu conheces cada um dessas súplicas. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir pela irmã Velda, quero te pedir pela cirurgia do irmão Eduardo, no dia de hoje, que tudo transcorra normalmente, e reafirmar que nós dependemos da tua graça. Fica conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino.